Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para conversar com vocês. Primeiro eu vou começar falando sobre. Eu vou iniciar com uma pergunta, tá? Fazer uma pergunta aqui sobre. Vocês sabem o nome do pai da computação? Alan Turing. E sabe como ele morreu? Bem, e por que eu tô fazendo essa pergunta? Vocês conhecem o símbolo da Apple, né? Sabem sobre Steve Jobs? Então eu vou contar algo sobre a história A história é sobre Alan Turing. Quem foi ele, né? Ele foi o pai da computação. O que aconteceu? Ele contribuiu, pois ele foi o fundador. Ele quem teve a invenção do computador. Ele era um matemático. Ele contribuiu para cessar a Segunda Guerra Mundial, ajudando 14 mil pessoas. Só que ao invés de reconhecerem ou enaltecerem o que ele fez, a sua descoberta, a sua ajuda para contribuir na sociedade, naquela época, eles não fizeram isso. Só depois de muitas décadas, anos, que foram reconhecer. Ao invés de enaltecer, honrá-lo por ele contribuir, independente de qualquer coisa, contribuir, ele contribuiu para terminar a Segunda Guerra, ajudando mais de 14 milhões de pessoas. E o que acontece é que naquela época era muito puxado. Se alguém descobrisse que alguém era homossexual ou não, eles nem viam em consideração o caráter. Ah, ele é uma bênção. Ah, ele foi um matemático, um estudioso. Ele conseguiu formar algo que contribuiu para cessar a guerra. Ah, hoje ele é considerado o pai da computação, Alan Turing. Só que na época, quando descobriram que ele era homossexual, não quiseram dar ênfase para o que ele fez. Não quiseram ver o caráter, a soma, a produtividade do que ele fez serviu para ajudar. Mas acabaram tirando ele de linha porque não combinava com os padrões da época. E eu não estou aqui para julgar e dizer que está certo ou errado isso. Entendam, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que Steve Jobs ele quis retratar no símbolo da maçã cortadinha, o que simboliza isso. Tudo bem? Tô dando destaque para isso, não dizendo aqui sobre opção sexual, que é certo ou é errado, e nem sobre questão de caráter. O que acontece é que eles não enalteceram o que ele fez e ao invés de reconhecer, por questões de, naquela época, ser exigido muito, de não demonstrar sobre a opção sexual dele, contou muito. Eles não queriam que desse destaque para ele por ele ser homossexual para não gerar alguma espécie de escândalo. Pelo contrário, deram opção para ele. Você prefere ser castrado ou preso? Ele preferiu ser preso. E ele foi prisioneiro durante alguns anos. E ele não conseguiu ter saúde mental suficiente e acabou tendo crises de ansiedade e de depressão. E uma dessas fases que ele estava de depressão, já com mentalidade suicida, é onde ele consegue, em uma maçã do seu lanche, aplicar cianeto. E ele, com apenas uma mordida dessa maçã envenenada com cianeto, ele morre. Ele vem a óbito, ele não resiste. Passados-se muitos anos, Steve Jobs, ele era um gênio. Estudava muito e tinha dom. E chegou aonde chegou porque estudava muito e tinha dom. Ele, quando conseguiu realizar algumas das suas metas com sucesso, ele quis dar o nome, uma representatividade com o símbolo dessa maçã envenenada, que foi ao ponto que chegou Alan Turing, o pai da computação. Ao nível de depressão que ele estava, ele deu uma mordida na maçã envenenada com cianeto. E quando ele
pensa em ter essa ideia, em representar. Ele falou assim, eu vou colocar o nome disso de... Ele colocou maçã, que é o símbolo da Apple, da maçã. A mordida da maçã representa essa história do pai da computação. É isso que eu quero dizer para vocês, compartilhar isso com vocês, porque eu achei um ponto interessante, porque eu acho interessante quando a gente descobre a simbologia por detrás, né? A gente não só, é um símbolo bonito, interessante, é uma marca. Muitos até acham que isso é status para se ostentar. Eu consegui ter uma condição social mais ou menos, vou comprar lá um Note, um Mac algum computador da Apple e tudo mais, né? Mas, gente, todo símbolo, toda marca tem uma história envolvida, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é essa história envolvida, que conta a história da Segunda Guerra Mundial, que conta a história do pai da computação, pai da medicina, que veio aqui na minha mente, porque eu estava estudando agora há pouco, porque eu sou acadêmica do curso de nutrição e estudo muito sobre o pai da medicina, que é Hipócrates, né? Então, Hipócrates, ele era um médico e ele é considerado o pai da medicina. A gente estuda muito Hipócrates na faculdade sobre nutrição, né? Mas assim, a gente estou falando com vocês agora sobre o pai da computação, que foi Alan Turing. Então, eu gostei de compartilhar com vocês. Se você gostou, deixa um like, pode compartilhar também e fica para nós rever nossos pensamentos, procurar estudar nomes, formas. Que história traz por detrás de uma marca, entendeu? Fora isso, um grande beijo, fica com Deus, um abraço.